Eu já tô com o manual do corretor de redação do Enem aqui na mão pra gente analisar hoje a competência 3. Vamos comigo? Fazer uma pose bonita pra você usar no negócio, na thumb. Pronto, agora usar isso. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então sobre a competência 3 e o que fazer para melhorar a sua nota nessa parte na redação do Enem, tá bom? A competência número 3 é aquela que cobra o seguinte do candidato, olha: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Repare que há aí uma série de habilidades, não é? Vamos entender direitinho cada uma dessas habilidades. A primeira é selecionar. O que significa isso? Significa escolher mesmo, tá bom? Então, quais fatos, quais informações você consegue escolher para trabalhar na sua redação, na defesa de um ponto de vista ali sobre o tema, né? Essa seleção, e aí o manual deixa bastante claro ali pra gente, ela pode ser tanto dos textos motivadores, quanto o repertório que você traz da sua experiência, da sua bagagem de estudos, da sua bagagem de vivência, tá ok? O quanto que esse repertório está ou não retirado do texto de apoio, ou a qualidade desse repertório, quem avalia é a competência 2. Não vai ser aqui que a gente vai ser avaliado quanto a isso. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui no card, porque a gente já falou sobre a competência 2 aqui no canal, tá bom? Mas aqui ele vai avaliar se você é capaz de selecionar fatos que tem a ver ali com o tema, certo? Outra habilidade que a gente viu aí é relacionar. Beleza, escolhi os fatos. E agora? Será que eu consigo ligar um fato ao outro? Encadear ali, de alguma maneira, as informações que estão disponíveis ali para mim? E mais do que isso, será que eu consigo colocar isso num caminho específico? Então, eu tenho essas informações que eu escolhi, agora eu vou colocar elas relacionadas num determinado caminho, numa direção que leva ao meu ponto de vista. Essa é uma outra habilidade exigida aqui pela competência 3. Além disso, é preciso que eu organize essas ideias, ou seja, tem uma informação que é maior que outras que estão relacionadas a elas, eu vou colocar desse jeitinho. Se essa informação é maior, eu vou colocar as outras menores dentro ali dela, ou eu vou organizar como se essa informação menor aqui fosse igual a outra que é maior. Então, essa capacidade de hierarquizar as informações, separar o que é mais importante, o que é secundário, isso também vai ser avaliado na competência 3. E por último, a habilidade de interpretar, ou seja, a habilidade de saber que aquela informação tem a ver com aquele tema e colocá-la relacionada àquele tema, ok? E fazer isso de maneira que você não simplesmente reproduza uma informação. E aí o manual deixa bem claro, reproduzir seja dos textos motivadores, seja do seu repertório. Às vezes a gente traz uma informação nova, mas a gente está só também reproduzindo algo que a gente leu em outro lugar e não efetivamente usando aquela informação com propriedade, tá bom? Então a gente tem que interpretar, significa usar a informação com a sua visão sobre essa informação, né? E não simplesmente colocar ela ali meio que pronta, tá? Ou seja, tudo isso para mostrar a expressão-chave aqui dessa competência, o chamado projeto de texto, né? O seu texto, ele precisa ser projetado, ele precisa ser organizado antes de ser escrito. É o que a gente fala tanto lá da importância do planejamento textual. Se você ainda não viu o nosso vídeo, clica aqui para ver o nosso vídeo, ou aqui, eu não sei onde vai aparecer, mas clica aí para ver o nosso vídeo de planejamento textual, porque é importantíssimo aprender a fazer o planejamento para que você consiga construir um projeto de texto, né? O projeto de texto, ele não é um esqueleto assim, em forma de tópicos, ele não é também um rascunho da sua redação. O projeto de texto é a percepção que a gente tem quando lê uma redação de que aquelas ideias foram previamente organizadas.
Então, de que você escolheu direito aquela informação para apresentar o tema, e você escolheu antes a informação que seria a tese, e você escolheu antes os argumentos que você usaria para sustentar aquela tese, e de que você escolheu antes qual proposta de intervenção você iria colocar ali para resolver aqueles problemas discutidos na argumentação, tá? Então, é mostrar para o seu corretor que você pensou no texto antes de escrever e que você não simplesmente colocou a mão na testa e saiu escrevendo ali para ver o que dava, tá ok? Então, isso é o projeto de texto. Vai aparecer aí para você na tela rapidinho a grade específica da competência número 3. E aí você vai ver que, diferentemente da competência 2 que a gente viu na semana passada, a gente começa do nível 0, né? Então, a gente tem 6 níveis aí, do 0 ao nível 5. E vamos entender aí um pouquinho melhor o que cada um desses níveis aí vai pedir do candidato, né? Qual é a qualidade exigida aí para que o texto seja encaixado no nível máximo. O nível 0, que corresponde à nota 0 também na competência 3, é aquela redação que tangencia o tema, que a gente já viu na semana passada. Vai corresponder ao nível 1 da competência 2, né? E que apresenta as informações sem uma direção. Então, tem ali um pouquinho do tema, mas as informações referentes ao tema, elas não estão em nenhuma direção que consiga ser percebida, né? Tá todo solto, cada ideia vai para um lado e elas não convergem em nenhum momento. Agora, se há um mínimo de direção nas ideias, mesmo que o tema esteja sendo tangenciado, aí a gente vai para o próximo nível, o nível 1, que corresponde à nota 40. Então, redação que tangencia o tema, mas que dá algum direcionamento aí para essas ideias, vai ficar aqui nesse nível número 1. Também pode ficar no nível número 1 a redação que apresenta o tema de maneira mais completa, só que as informações estão muito desorganizadas. Então, aquele esquema do estar sem direção também pode acontecer quando um tema é abordado completamente. E se esse for o caso, ela também fica aqui no nível número 1, na nota número 40. No próximo nível, o nível 3, a nota 80, a gente já pode ter uma redação com algum projeto de texto. Ou seja, você já consegue perceber ali algum tipo de organização prévia, mas com muitas falhas ainda. Então, o candidato ele fala uma informação na introdução e não cumpre essa informação no desenvolvimento, por exemplo, de maneira nenhuma. O desenvolvimento vai para outro caminho completamente diferente. Ou dentro das informações ali, tipo, dentro do desenvolvimento, há muitas falhas de relação entre as ideias. Então, há um projeto, mas com muitas falhas. Além disso, além de muitas falhas, as ideias não estão desenvolvidas. O que é o desenvolvimento de uma ideia? É o suporte, é você explicar, é você explicitar aquele fato, aquela opinião, tá? Então não basta você colocar uma opinião, você tem que dar o suporte para ela. Então, se não há nenhum tipo de desenvolvimento das ideias, só tem uma lista de ideias, ela também vai ficar nesse nível. Também fica nesse nível um texto que tem contradições muito gritantes, sabe? Então, quando o texto começa afirmando uma coisa e depois nega essa mesma coisa. Então, contradições muito fortes entram aqui nesse nível. Para o próximo nível, para o nível 3, a nota 120, quando as coisas já começam a ficar um pouquinho melhores, a gente tem um projeto de texto com um pouco menos de falhas, tá? Ainda tem algumas falhas também. E as ideias já estão um pouco mais desenvolvidas, uma ou outra só que está desenvolvida, mas tem ali algum desenvolvimento das ideias, tem alguma sustentação ali das ideias, tá ok? Então, é um pouquinho melhor do que o anterior, né? No anterior, a gente tem um projeto com muitas falhas e não tem nenhum desenvolvimento. Aqui a gente tem menos falhas e algum desenvolvimento das ideias. No próximo nível, no nível 4, a nota 160, a gente tem ali pouquíssimas falhas no projeto, tá? Dá pra ver bem a organização do projeto do texto. É mesmo assim, uma informaçãozinha que foi dita e depois não foi recuperada, né? Ou foi recuperada na ordem errada do que havia sido indicado, né? Ou a lógica ali entre elas seria melhor uma determinada ordem se colocou em outra ordem, mas é pouca quantidade em que isso acontece. E boa parte das ideias estão desenvolvidas, estão pouquíssimas mesmo, ele fala, desenvolvimento da maior parte das informações. Então, pouquíssimas informações não ficam desenvolvidas. E por último,
a nota máxima, o nível 5, a nota 200. A gente tem um projeto de texto bem claro, fica muito óbvia a organização da redação. É aquele texto que a gente tem as informações na tese e você acha o tópico frasal do desenvolvimento certinho do que foi apresentado na tese. É aquele texto que na contextualização fala uma parada que vai ser depois recuperada lá na conclusão, dando circularidade. Então, tem um projeto bem organizado mesmo. As ideias estão todas desenvolvidas, né? Todas elas estão bem explicadas, estão bem fundamentadas. Aqui se admite uma outra falha, desde que não prejudique o projeto de texto principal ou uma ideia muito importante no seu desenvolvimento, tá? Então uma outra falha pode até ser aceita aqui. Importante bastante aqui é a gente diferenciar, gente, essa competência da competência 2 que a gente falou na semana passada, né? A escolha do repertório, se o repertório é legítimo, se o repertório é pertinente, se o repertório foi usado com produtividade. Caso você não entenda o que são essas coisas, dá uma olhada no vídeo da semana passada que a gente explicou. Mas essa avaliação sobre o repertório, a legitimidade, a pertinência e a produtividade do repertório, é de competência ali do critério 2, né? Vai ser avaliado na competência 2. Aqui, não. Se o repertório não é legítimo, por exemplo, isso não é algo que vai ser avaliado aqui. O que vai ser avaliado aqui é a maneira com que ele é relacionado com outro repertório do texto, que uma informação é relacionada com uma outra informação do texto. Se faz sentido, se tem coerência nessas informações, tá? Então, é importante a gente diferenciar um pouco isso. A escolha em si do repertório é avaliada antes. Aqui tem a ver com a capacidade de usar esse repertório, né? De maneira a trazer progressão para esse texto, a trazer coerência para esse texto, tá? A gente vai ter mais vídeos aqui no canal falando sobre coerência textual, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você não perder os nossos vídeos aqui com essa parte de estrutura textual, de oficina textual, tá bom? Agora, o que a gente faz para melhorar aí a nota na competência 3? Se você aí tá tendo dificuldades recorrentemente nessa competência, quais são as minhas sugestões para você melhorar a nota nessa competência? Agora que você já sabe o que ela estuda, né? O que ela avalia. Primeiro de tudo, já falei um pouco sobre isso no começo do vídeo, né? Treinar o planejamento textual. Isso é fundamental. Então, nada disso mais de você ficar fazendo a redação direto, de você achar que não precisa planejar antes. Precisa sim. Você tem que achar o seu jeito de planejar, não importa qual seja ele, desde que ele funcione para organizar ali as estratégias, desde que ele funcione para organizar ali as ideias dentro do texto. Se você quiser, a gente tem vídeo aqui no canal sugerindo uma forma de planejamento do texto, né? Em algum lugar aí apareceu o card para você. Então, treina o planejamento textual. Se você não quiser treinar várias redações, treina o planejamento só de várias redações. Às vezes isso vai ser mais legal, mais produtivo do que ficar fazendo 3, 4 redações por semana, tá? Então faz o planejamento, a organização ali da estrutura das ideias. Então escolhe quais argumentos são importantes, quais propostas de solução são interessantes, pensa ali numa forma de fazer a contextualização, só organiza as ideias. E a outra sugestão que eu dou, que pouca gente faz, é reescreva os seus textos. Se você está treinando desde o começo do ano, com certeza você tem redações lá, né, do comecinho, que eram bem ruinzinhas. E hoje você já está num nível melhor. Pega essas redações anteriores, reescreve essas redações, principalmente focado, agora eu não estou falando da parte de modalidade escrita, não estou falando dessas outras coisas, estou pensando na competência 3. Reescreve essas redações focando aí na relação entre as ideias, né? Em como que você pode explicar melhor. Poxa, eu coloquei um argumento aqui, mas esse argumento não tem nada a ver com o argumento anterior. Então, como que eu poderia melhorar isso? Ou, esse argumento aqui tem a ver com o argumento anterior, mas eu não desenvolvi ele, eu não expliquei, não explicitei. Então, como que eu poderia fazer isso? Então, pegar as ideias que você já teve, porque aí você vai treinar tanto a sua capacidade de relacionar as ideias, de saber sobre aquele tema, quanto a sua capacidade de enxergar as informações que estão problemáticas.
não é? A sua capacidade de corrigir o seu próprio texto, de revisar o seu próprio texto. Então isso pode ser muito interessante para te ajudar a melhorar esse olhar sobre o projeto de texto, tá? Se você quer uma ajuda mais específica, tá com muita dificuldade, aqui no canal a gente tem 3 planos de correção e consultoria para você. Então, se você quiser saber um pouquinho mais como ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de Cert, eu ou a professora Sabrina, e se você quiser ter uma consultoria com a gente, pra gente olhar para o seu texto, te ajudar a melhorar em algum problema em específico, você também pode entrar em contato com a gente, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dá o seu feedback pra gente, ele é muito importante, de verdade. Então deixa seu comentário aí, faz uma sugestão, faz um pedido que a gente vai tentar atender aí da maneira que for melhor possível, né? Então deixa suas sugestões, suas dúvidas. Siga a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau! Se você usar essa caneta no negócio, eu vou ficar muito chateada. Espero que tenha ficado bueno.